Olá, esse é o Consciência, um programa da TV Escola que mostra e discute projetos do ensino médio. O Brasil tem uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, mas, como a gente sabe, nem sempre os rios são tratados como deveriam. Como será que as escolas podem vencer o desafio de ensinar biologia e as preocupações com o meio ambiente? Para conversar sobre isso, nós convidamos os professores Neuza Arruda, professora do Cefet Química e coordenadora do curso de Meio Ambiente, César Grisolha, doutor em Genética e professor da Universidade de Brasília, e Alegra Viviane Aluz, pesquisadora do Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência e Tecnologia. E para começar a nossa conversa, vamos mostrar uma experiência do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet Química do Rio de Janeiro. Alunos e professores discutem em sala de aula como preservar a vida nos rios e nas comunidades ribeirinhas. Vamos ver? Na década de 50, o Japão viveu uma tragédia ambiental de grandes proporções. Centenas de moradores da Baía de Minamata apresentavam sintomas de uma estranha doença que afetava o sistema nervoso central. As investigações apontaram para uma indústria química que despejava mercúrio em altas quantidades. A doença ficou conhecida como mal de Minamata. A doença de Minamata trouxe para a humanidade uma informação que até aquele momento não era conhecida. E a causa ficou diagnosticada como sendo o peixe contaminado com metilmercúrio. Brasil, início do século XXI. Nas mais diversas regiões, atividades industriais e, sobretudo, a exploração do ouro nos garimpos seguem utilizando mercúrio metálico em quantidades suficientes para contaminar rios e cursos d'água. O garimpo é uma loucura, porque sujeira ninguém mostra. Eu fiz tudo, fui até ameaçado de morte para tentar evitar o garimpo no nosso município. Não teve jeito, foi uma desgraça isso aqui. Por ambição, por irresponsabilidade, por dinheiro. Dinheiro não salva ninguém, companheiro. Os resíduos despejados na natureza se transformam no metilmercúrio, produto altamente tóxico, que se acumula no organismo dos peixes. Por essa razão, determinar a concentração do metal no pescado torna-se fundamental para a saúde pública, principalmente quando se trata de populações que vivem em torno da atividade pesqueira. Eles se mostraram super receptivos, nos ajudaram em tudo que eles podiam, assim, para nós fazermos as análises, as coletas, distribuindo material para a coleta, que são os peixes. Por que analisar o pescado? Porque o peixe é um bioindicador, é um indicador da qualidade ambiental da água que ele vive. No laboratório do Cefet Química do Rio de Janeiro, um grupo de alunos se prepara para mais uma visita ao campo de estudos. Gente, vamos ver os últimos detalhes, para a nossa visita de campo de amanhã. O questionário já está pronto, todo digitado. Eles são multiplicadores de um trabalho que está ajudando uma comunidade tradicional de São Fidélis, no norte fluminense, às margens do Rio Paraíba do Sul, a averiguar a saúde do pescado. Em termos do estudo da química, quais seriam os conteúdos programáticos? Reações de oxirredução e digestão de matéria orgânica, que é a destruição via química de ligações específicas dentro da matéria orgânica, que é quando a gente libera o mercúrio da proteína do peixe. A determinação da quantidade exata de mercúrio é importante, mas exige aparelhagem sofisticada, de custos muitas vezes inacessíveis. O equipamento está em torno de $30 mil com um acessório de análise de mercúrio. Fora a instalação de gás, que tem que ter acetileno, tem que ter óxido nitroso, um ar comprimido. Então, numa comunidade de pescadores, eu acho que não seria muito viável, não.
Preocupada com a possibilidade de levar essa avaliação às mais distantes regiões do país, a pesquisadora Alegra Viviane criou um novo método que determina as faixas de contaminação. O primeiro contato que eu tive com a problemática do mercúrio foi em 1991. Fui convidada para fazer um estágio na Alemanha com técnicas analíticas falando de mercúrio. No mesmo projeto, era um projeto de cooperação internacional, fomos ao garimpo, no interior do Mato Grosso. Aí, o contraste entre as duas realidades era tão infinito que eu falei assim, pronto, nunca essas pessoas que estão sendo afetadas pela poluição vão ter acesso àquela tecnologia que eu trouxe, que eu vi na Alemanha, trouxe para o Brasil. Então, isso sempre me incomodou. De repente, eu disse assim, se eu posso fazer glicose no sangue, por que eu não posso fazer mercúrio no sangue de uma forma tão simples? Aí, lógico que a pessoa que está com mercúrio no sangue já está contaminada. Então eu disse, não, se eu fizer no peixe, eu previno a intoxicação. Quando a doutora Alegra foi ao Cefet para uma palestra, os alunos de imediato se interessaram. A partir dessa primeira palestra, foi crescendo o projeto, nós começamos a parceria, porque nesse primeiro momento foi só uma palestra. Aí que nós começamos a ministrar o curso, e realmente é muito emocionante a gente ver a coisa acontecendo, crescendo. Através dessa palestra, nós procuramos ela para entrar, para fazer um convênio entre o CETEM e a escola, para a gente se formar, para ela nos formar como multiplicadores desse método desenvolvido por ela. Orientados pela professora Neuza, eles seguem até São Fidélis, perto de uma área de garimpo. Lá, eles colhem amostras da água e principalmente peixes, considerados os indicadores mais adequados da contaminação pelo metal. O mercúrio, né, que é alvo agora no nosso estudo, ele é um contaminante muito sério, exatamente porque ele acumula. O peixe não tem mecanismo de eliminar. Para conseguir um pessoal para fazer um trabalho do índice de mercúrio no Rio Paraíba, do Rio de Janeiro, um dia de sábado, para a gente fazer um trabalho desse, para a gente dar uma atenção ao pescador, é só mesmo o toque de Deus no coração de todos vocês. Nós fomos lá na comunidade, né, pesqueira, e pedimos a ele para separar os peixes mais consumidos naquela área. Aí eles separaram lá curimatã, cascudo, entre outros peixes, e nós trouxemos para cá. O equipamento utilizado é acessível, bem mais barato e fácil de ser transportado. Além disso, ele não exige necessariamente um laboratório nos moldes tradicionais. Os pedaços de peixe foram imersos no meio ácido e deixados em aquecimento no banho-maria por 2 horas. Agora nós vamos efetuar os padrões para comparar com a coloração da amostra com os padrões. Aí você vai determinar a sua faixa de contaminação por mercúrio. Nós colocamos o papel dentro do suporte, onde o mercúrio que se encontra dentro do sistema vai ser carreado através desses dutos pelo ar que é fornecido com uma bombinha de aquário. A água que for carreada junto com o ar será retida no condensador. O mercúrio chegará por esse duto e será detectado no papel através de coloração. É simples o suficiente para que um mini laboratório, pode ser uma cozinha adaptada, né? Ou um laboratório de análises clínicas do hospital municipal da cidade, eles podem estar adaptando o trabalho e poder fazer. Os resultados, eles são considerados semi-quantitativos porque ele avalia faixas e não precisamente um determinado resultado, baseado na legislação brasileira e também na recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá? Em termos de PPB. PPB, partes por bilhão. Essas faixas têm 2 considerações, uma para consumo esporádico e outra para consumo mais frequente. Gente, eu tô vendo aqui que vocês fizeram foi cascudo, namorado, tainha, não é isso? Curvina. Algum problema na análise? Correu tudo bem?
Para os pescadores de São Fidélis, prejudicados por uma série de episódios de contaminações diversas nas últimas décadas, a experiência teve um sabor de novidade. Tiveram aqui para fazer análise nos peixes, a cobrança era muito, como até hoje. E aí, Joaci, cadê o resultado daquele exame? E eles falaram, pô, vocês foram tão legais que se comprometeram a voltar e dar esses resultados pra gente. Olha, rapaz, eu tô igual o Tomé, só vendo pra quê? Eu falei, então você espera que um dia você vai ver e crer. Neuza e seu grupo de alunos do Cefet Química levam a boa notícia aos pescadores e suas famílias. Nós fizemos a análise e pudemos observar que todos os pescados que nós coletamos, que foram o robalo, dourado, colimatã e cascudo, eles encontram dentro dos níveis permitidos de mercúrio. Os alunos todos são extremamente importantes, não só como multiplicadores, mas como motivadores para a gente fazer esforços que às vezes a gente acha que não vai dar conta, né? Nós representamos o Brasil recentemente em Istambul, no evento de meio ambiente. Fomos bem reconhecidos, que houve uma premiação. Eram 20 países, todo mundo, com projetos em meio ambiente. Nunca imaginei, estando nessa situação, eu já ter ido fazer participações no exterior. O projeto foi premiado em primeiro lugar na categoria de Ciências Agrárias, lá em São Paulo, que nos deu uma credencial para participar de uma feira nos Estados Unidos, a ISEF. A gente nem acreditava muito que a gente ia ganhar esse prêmio, mas a gente ficou surpreso e feliz ao mesmo tempo. O aluno que chega com essa bagagem, com esse reconhecimento, ele propaga muito esse entusiasmo. A atividade de pesquisa de campo mostrou-se extremamente motivadora para esses jovens. Para muitos deles, fazer ciência na prática teve o dom de despertar vocações e dar um sentido muito mais amplo à palavra cidadania. O papel do pesquisador não é só trazer soluções para o que ele gosta, mas sim trazer soluções para a sociedade. Rapaz, quem que não vai apoiar um trabalho maravilhoso desse, rapaz? Mas vocês estão provando que o peixe está saudável, que o fidelense pode consumir o nosso peixe. Isso aí, pra gente, a gente não tem nem como pagar. Bom, antes da gente saber mais detalhes sobre o projeto aqui com as professoras, eu queria saber o que você achou dessa matéria que você viu, o que você acha desse projeto que elas estão trazendo para a gente. Isso é muito interessante porque é uma proposta nova e que foge da dependência tecnológica de equipamentos importados. Então, aí é a grande inovação. E nós vemos também uma questão de preocupação ambiental, em termos de risco, porque o mercúrio ele está aumentando em quantidades no meio ambiente, principalmente nos rios, devido a atividades industriais, devido à questão do garimpo e as questões de desmatamento ambiental. O desmatamento também acaba poluindo os rios, acaba podendo chegar a fazer todo esse ciclo de contaminação dos peixes e humanos? Nós sabemos que o mercúrio é um componente natural dos solos. Com o desmatamento, ocorre, e com as chuvas, consequentemente, ocorre o carreamento de mercúrio para dentro dos corpos d'água. E o mercúrio, uma vez presente nos rios, ele vai entrar nas cadeias ecológicas, desde as algas, peixes herbívoros e peixes carnívoros, e as pessoas que, porventura, se alimentam de peixes, então, em última análise, acaba no homem. O mercúrio que a gente usa em casa, mercúrio cromo, o mercúrio do termômetro, como é que a gente pode saber de que mercúrio a gente está falando, o que é perigoso e o que não é? Bom, na realidade, respeito a gente precisa ter com todas as formas químicas do mercúrio, né? Algumas são mais tóxicas, outras não. Então, o mercúrio que está no termômetro, o mercúrio metálico, ele é tóxico se o ambiente estiver confinado e a pessoa estiver exposta a ele por muito tempo, por um tempo prolongado. É o caso de alguns trabalhadores de indústrias de cloro-soda, na própria fabricação dos termômetros, de alguns medidores de pressão. Então, esses trabalhadores precisam usar equipamentos de proteção para se resguardar do contato ao vapor de mercúrio. O outro grupo de trabalhadores são os garimpeiros, que usam o mercúrio para amalgamar o ouro
e queimam a amálgama sem nenhuma proteção. Com isso, eles acabam absorvendo mercúrio pela respiração. No caso, um outro tipo de mercúrio, uma outra forma química que o professor citou, é o metilmercúrio, que é formado através da ação de bactérias que existem no solo, naturalmente, e acabam se acumulando através do peixe, chegam ao ser humano e, ao longo de muitos anos, como ele é cumulativo, ele acaba provocando lesões irreversíveis. Neuza, qual a importância que você vê de um projeto como esse para um centro como o Cefet de ensino médio? Bem, projetos que transcendem a sala de aula, que levam o aluno para a rua, e o que é mais importante para uma comunidade, uma comunidade que não tem um acesso tão direto no seu dia a dia a centros de tecnologia, ou centros de educação, eu acho que eles sempre têm que existir. Acho que o professor tem sempre que dar valor a esse tipo de coisa, porque isso que é enriquecedor. A aprendizagem fica muito mais concreta. Muito mais concreta. O aluno, você consegue perceber a dinâmica que ele dá ao seu próprio trabalho, a maturidade que ele adquire. A nossa instituição, ela é formadora de profissionais de ensino médio, mas a gente sempre procura dar esse vínculo ao aluno, de colocá-lo em projetos que atuem fora da instituição, com essa vertente não só tecnológica, técnica, de medir qualidade ou algo nesse nível, mas sim voltada para a educação ambiental, a questão a gente tem outros cursos também, a questão da segurança alimentar. Então, esse projeto, o encantamento dele, que a gente recebe elogios a cada dia, está exatamente na valorização desses vínculos. Na formação de um cidadão, muito mais exatamente, técnico, muito mais completo, com a visão muito mais holística. Ok. No próximo bloco a gente vai saber como é que a Alegra teve esse estalo para criar um equipamento tão importante para todos nós. Não sai daí, a gente volta já. O programa Consciência está de volta, conversando sobre o projeto Pescando Soluções, com Neuza Arruda, César Grisolha e Alegra Viviane Yaluz. Alegra, quer dizer que num determinado momento você se sentiu desestimulada a ponto de querer abandonar a profissão? Sim, eu cheguei a abandonar a profissão 2 vezes, mas na minha volta eu fui convidada para fazer um estágio na Alemanha, em técnicas de determinação de mercúrio. Passei 2 meses em Instituto de Pesquisa de Ponta lá, e na minha volta nós implantamos os sistemas, as técnicas que eu aprendi lá aqui no Rio, no CETEM. No mesmo projeto, então eu pude conhecer a realidade do garimpo. E assim a história começou. Uma realidade bem diferente daquilo que você tinha visto lá, como você falou no vídeo. Isso, como eu falei no vídeo, é uma realidade muito diferente. E aí você teve uma ideia, você teve um estalo. Como é que foi essa eureka? A ideia e o estalo não foram automáticos, Demoraram quase 3 anos para acontecer. E foi numa época que minha mãe estava bem doente, ela precisava monitorar a glicose no sangue durante 2 ou 3 vezes por dia, para ver se ia precisar tomar insulina ou não. E eu já estava fazendo doutorado nessa época, mas, como eu falei, meio desestimulada, tudo muito teórico, E de repente eu tive a ideia, se eu posso fazer glicose no sangue de uma forma tão simples que eu posso fazer em casa, então posso talvez fazer mercúrio no sangue também, porque eu já estudava mercúrio nessa época. Aí depois eu pensei, mas mercúrio no sangue a pessoa já está doente. Se eu fizer no peixe, dá para prevenir a intoxicação. E aí virou a mesa, As dificuldades sempre tem, o desestímulo era muito passageiro e rapidamente voltava o desafio de conseguir ter uma solução de baixo custo para que pudesse ser espalhada por todas as localidades onde o problema
já existia nessa época. Isso foi em 93, 94. E isso está sendo levado agora pelos alunos do ensino médio, né? Como é que se deu esse seu encontro com esses alunos? Bom, desde o início do meu trabalho, assim, da concretização, demorou um pouquinho entre a ideia acontecer e a concretização. Mas depois da concretização eu sempre tive muita vontade de divulgar os resultados e tentar conseguir parcerias para que aquilo pudesse ser multiplicado, né? E o encontro com a escola técnica foi muito importante, principalmente porque meu primeiro trabalho, minha formação como técnica em química foi na escola técnica. Então foi muito emocionante. Foi um retorno às origens, exato. A primeira palestra que eu dei foi um momento bastante forte e me emocionou muito. E a partir daquela primeira palestra, então, nós começamos a buscar alternativas de parcerias, porque como um curso técnico, e eles também têm escolas técnicas espalhadas pelo Brasil inteiro, mais de 80, 90 institutos em localidades as mais distantes. Então, eles poderiam estar sendo formadores de outros usuários. Quer dizer, nesses locais poderiam ser feitos centros regionais de treinamento para formar multiplicadores. E Neuza, como é que foi essa chegada dela lá, essa receptividade pelos alunos? Como é que se deu esse interesse dos alunos, especialmente? Realmente foi uma questão muito especial, porque é característico, é bastante notável isso, porque todas as pessoas que travam contato com o trabalho da Alegra sempre ficam muito encantadas, né? Isso é notório. E imagina os alunos em formação, né, num centro de tecnologia, né, eles vão ser profissionais de área, né, da área de meio ambiente, da área de alimentos. Imagina os alunos naquele fervor, né, da sua adolescência, pegar, né, terem a oportunidade de trabalharem, né, num projeto tão bonito quanto é o projeto da Alegra, né? Então eles ficaram fascinados, me procuraram, eu como professora deles, né, coordenadora do curso, me solicitando que travassem contato para que eles fossem esses multiplicadores, né? Segundo esse modelo que a Alegra falou, né? A gente já está partindo nos moldes desse projeto, já estamos partindo para o segundo ano, já vão ser formados outros multiplicadores e disseminando, né, com a oportunidade de disseminar em outras instituições agrotécnicas, né, onde exista o problema potencial de contaminação pelo mercúrio, pelo garimpo, por outras atividades, né, que geram, né, esse tipo de impacto também ambiental, e também em comunidades pesqueiras, né, porque nada mais natural e imediato do que o próprio pescador, né, ter condições de medir a qualidade do seu pescado, a questão da segurança alimentar. Inicialmente, né, havia aquela preocupação, puxa, a gente vai chegar na comunidade, a gente quer essa parceria, a gente tem que ir lá na comunidade, eles são os principais interessados. Mas como é que eles vão receber isso? É que eles vão receber bem? Porque, afinal de contas, você vai estar colocando, talvez, em xeque a qualidade daquele produto que eles vivem, mas muito pelo contrário. Esse modelo a gente quer continuar, né, disseminando em outras comunidades, mas nesse primeiro momento a gente foi muito bem recebido, dá para perceber pela fala deles, pela fala deles, também muito encantados, né? Então, muito bonito. E o projeto, como projeto discente também, né? Ele muito bem reconhecido, ele né? se transformou num projeto dos alunos também agora. Exatamente, né? Eles abraçaram o projeto, né, naturalmente. Está tendo, então, o encaminhamento que você queria, né? Eles assumindo esse projeto, ele pode ter muito mais amplitude, né? Pode chegar muito mais longe. Com certeza, porque o jovem, eu sempre falo que eu fico caçando meus futuros chefes, né? Então, o jovem que se interessar e conseguir, com a força da juventude, né? E a nossa sabedoria, porque a gente chegou num ponto mais adiante, esse cruzamento certamente vai permitir uma construção bem mais rápida e mais eficiente. Você acha, César, que isso pode ser levado a mais localidades? Você acha que esse é um projeto que deve ser expandido para mais lugares do Brasil? Claro, evidentemente. O que é importante nesse projeto são duas vertentes, uma acadêmica e outra científica. A acadêmica é que hoje nós estamos buscando um novo modelo de ensino, que é o chamado ensino baseado em problemas.
aquela questão do professor ficar dando matéria em sala de aula, aquelas aulas expositivas, desmotiva o aluno. O verdadeiro ensino é aquele que motiva o aluno a buscar a informação por si. Esse modelo, esse aparelho de fazer detecção de mercúrio, de uma maneira simples e que possa ser levado a todos os centros do Brasil, então ele pode combinar estudo com base científica e também a questão acadêmica de você motivar o aluno, usando como motivação aí a contaminação ambiental por mercúrio ou contaminação de peixes por mercúrio. Então a interação professor-aluno fica muito mais interessante porque você motiva o aluno a buscar informação. Esse é o aprendizado moderno, é o chamado ensino baseado em problemas, onde você monta um problema e o aluno pesquisa na internet, pesquisa na bibliografia como resolver esse problema. Então, a questão ambiental hoje é um problema, a questão do mercúrio é um problema. Se nós temos os instrumentos e temos um professor com competência, com bagagem para reunir, agregar esses alunos, então essa é a maneira mais moderna de ensino hoje. Você percebe isso, que no momento que você agrega-se o problema como iniciador do ensino e traz essas questões que estão em torno da escola para dentro da escola e também leva a escola para fora, você percebe que a aprendizagem se torna muito mais concreta? Com certeza, porque quando eles se treinam na técnica, eles não estão tendo só uma aula de química, eles estão indo para fora, estão tendo uma aula de cidadania, estão conhecendo os ecossistemas, estão travando contato com aquela problemática ambiental, né, a contaminação das nossas bacias, né? Essa comunidade que a gente está trabalhando inicialmente, ela é uma das bacias mais importantes do Brasil, que é a bacia do Paraíba do Sul. O que deveria ser o berçário para a vida está sendo depósito, né, de efluente, de lixo, é uma questão muito castigado. Né? Pois é, então, o aluno tem uma lição de todo esse universo. E por que São Fidélis? Por que foi eleita essa comunidade para começar? Porque em 99, já pensando na propagação do projeto, e nós escolhemos essa região entre Itaocara e São Fidélis como ponto de partida, porque era próximo do Rio de Janeiro. Os recursos sempre são pequenos, né? Então nós conseguimos verba para poder fazer um pequeno estudo lá, para ver se aplicaria a gente divulgar esse trabalho. Isso foi anterior ao trabalho com a escola técnica. Então foi feita uma avaliação do pescado mais consumido em Itaocara e São Fidélis, para depois ver se seria necessário implantar um mini laboratório lá com os recursos de análise, né? Nesse primeiro momento, aí voltei para dar os resultados primeiro, e a dificuldade que a Neuza, graças a Deus, não sentiu, eu senti bastante no primeiro contato. Porque eles são muito desconfiados, e o discurso era assim, não, porque o pesquisador vem aqui, pega as amostras, e depois não traz o retorno, né? E eu, meu Deus, então tem que voltar, né? Eu falei, não, eu vou voltar para comunicar a vocês os resultados. Aí eles sempre assim, independente do resultado, nós fazemos questão de saber. Mesmo que a gente está incorrendo no risco de perder o nosso sustento, né, porque são pescadores, nós preferimos saber a verdade. Falei, não, eu tenho o compromisso com a verdade, eu vou trazer os resultados. Então, a gente deu, eles tiveram assim, bons resultados, realmente só uma das espécies chegou num limite não muito crítico, é o limite máximo para o consumo contínuo, que é o dourado, que é uma espécie carnívora, mas eles ficaram muito satisfeitos exatamente com o retorno. Então, quando nós começamos o nosso trabalho com a escola técnica, mesma coisa, a proximidade facilitou que a gente poderia, com pequena verba, o deslocamento, já tinha os contatos com os líderes da comunidade, eles aceitariam, nós entramos em contato com os líderes, que é o seu Jaci e o seu Dominguinhos, e comunicamos, olha, nós estamos fazendo trabalho com a escola, eles gostariam de visitar, pois não, as portas estão abertas, e assim foi. E os alunos, antes de ir a São Fidélis, antes de ir a campo, qual é a preparação teórica que eles têm? Bom, eles têm um mini curso que inicialmente cerca de 12 horas,
a Alegra, ela ministra uma palestra que fala de toda essa questão do mercúrio, né, toxicidade, questão da biomagnificação, concentração, e o kit, né, uma palestra, né, e algumas aulas laboratoriais. Depois, eles vão se treinando na técnica, tá, um pouco mais livremente, né, mas aí eles já abraçaram a ideia, né. Já está acontecendo. Exatamente. Biomagnificação especificamente é o quê? Biomagnificação é o fenômeno de concentração, aumento, né, das quantidades ao longo da cadeia alimentar. Tá? Então, o peixinho pequeno, né, que se alimenta próximo ao sedimento, por exemplo, o mercúrio, né, tem uma tendência a se depositar próximo ao sedimento, ele vai se alimentar, ele vai consumir uma quantidade de mercúrio. O peixinho um pouco maior vai comer desse peixe pequeno, né? Aí vai concentrar, porque não tem mecanismos de eliminação eficiente. E assim por diante ao longo da cadeia alimentar, da cadeia trófica. E geralmente no final dessa cadeia, os peixes maiores são esses que a gente vai se alimentar depois? Exatamente. Na realidade, o risco maior de magnificação é para os peixes carnívoros. Então, quando o peixe é carnívoro, ele, além da bioacumulação, ele ainda tem um fenômeno de biomagnificação, que a partir do momento que ele come outro peixe, né, ele vai estar acumulando mercúrio que já está no sangue dele e mais o que está no tecido muscular do peixe menor. E como ele não elimina com eficiência esse mercúrio, ele acaba acumulando no organismo. E como é que, vamos supor então que a gente acompanhou essa cadeia toda alimentar e o ser humano se alimentou desse peixe. Como é que isso pode afetar a saúde da gente? Bom, nós temos dados de pesquisas com comunidades indígenas, principalmente os Munducurus e os Caiabis, onde a base dietária deles é peixe, né? A tendência é de você encontrar mercúrio concentrado no cabelo, né? O mercúrio ele é neurotóxico, ele causa toxicidade do sistema nervoso central, ele causa toxicidade ao rim, né? Então, concentrações baixas, ainda o organismo assimila. Mas quando essas concentrações começam a aumentar, né, indivíduos ou comunidades que consomem poucos peixes, eles têm concentrações baixas de mercúrio que não atingem níveis tóxicos. Mas aquelas comunidades onde a base alimentar é peixe, então alguns indivíduos podem concentrar mercúrio no organismo, porque, como foi dito, eles não têm como eliminar. Daí sim você pode ter surgimento de alterações neurológicas, como deficiência de visão, alterações renais. Né? Para a gente não assustar muito as pessoas, como é que está a situação dos nossos rios em relação à contaminação de mercúrio? Olha, isso varia de rio para rio. Né? Agora, aqueles rios onde o garimpo foi muito explorado, né, você vai encontrar um pouco mais de mercúrio. Mas a natureza também ela consegue se recompor. Né? Então, a questão de contaminação é proporcional à intensidade de derrame de mercúrio. Então, essas regiões auríferas, né, onde houve uma exploração muito grande com de mercúrio, ainda tem mercúrio no solo, ainda tem mercúrio no sedimento dos rios. Né? Nós temos também aves que se alimentam de peixe, por exemplo, algumas garças, né? E nós já encontramos mercúrio no fígado dessas aves. Né? Então, a questão extrapola o ecossistema aquático. Né? No Pantanal, nós temos dados com garças que se alimentam de peixes. Na entrada da Transpantaneira, né, existe um garimpo imenso. Né? E ali existem muitas aves. Então, já foi encontrado resíduos de mercúrio em altas concentrações, né? Em garças que se alimentam de peixes. Ou seja, pode ser bem mais perigoso do que a gente imagina, né? Porque existem várias fontes contaminadoras de mercúrio. Você tem o mercúrio da indústria química, você tem o mercúrio liberado pelos garimpos, e você tem o mercúrio como elemento natural do solo, e que pelo fato da devastação ambiental, você tem desmatamento, esse solo fica desprotegido, e quando chove, ocorre a erosão do solo para os corpos d'água, e você tem contaminação aquática de uma maneira imprevisível. Né? Ok, a gente vai falar ainda mais sobre os resultados desse projeto no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já.
Estamos de volta com o programa Consciência aqui na TV Escola. Hoje falando sobre o projeto Pescando Soluções. Conversando com Neuza Arruda, professora do Cefet Química e coordenadora do curso de Meio Ambiente, César Grisolha, doutor em Genética e professor da Universidade de Brasília, e Alegra Viviane Yaluz, pesquisadora do Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente falou bastante aqui no bloco anterior sobre a contaminação que o garimpo traz para os rios por causa da utilização do mercúrio. Existe alguma outra forma de garimpar sem causar tantos danos ao meio ambiente? E também danos a quem está fazendo esse garimpo? O problema é a viabilidade econômica das outras formas, né? Então, o mercúrio ainda é o método mais barato, mais viável. Agora, a queima do mercúrio, a queima da amálgama e o uso racional dele pode ser feito através de educação ambiental, através do uso de retortas, que são equipamentos de baixo custo e que poderiam trazer benefícios muito grandes tanto para o garimpeiro quanto para a comunidade ao seu redor. Né? O que você acha sobre esse assunto? Você acha que é viável chegar até os garimpos para implantar essas novas questões? Como a Alegra disse, a questão fundamental é a educação ambiental. Nós tentamos fazer isso em Cuiabá, que é uma região aurífera, com garimpeiros, fornecendo equipamentos para que, quando eles queimassem o amálgama e o mercúrio se torna vapor, que os garimpeiros pudessem recuperar o mercúrio. E o grande mote que nós usamos para isso é: o mercúrio é caro. Em vez de vocês liberarem o mercúrio do meio ambiente, vocês podem recuperar o mercúrio e reutilizar. Então, motivando o garimpeiro a não desperdiçar dinheiro comprando mercúrio e, indiretamente, prevenindo contaminação ambiental. Mas não tivemos sucesso com isso, porque a fome, a ânsia para se buscar o ouro, para se fazer riqueza de um dia para o outro, extrapola qualquer iniciativa de educação ambiental. A gente vê isso porque o próprio pesquisador diz que muitas vezes também o pescador foi ameaçado de morte. Então, realmente, há alguns cuidados que deve se ter quando se entra nesse aspecto da questão, né? Na realidade, os cuidados são necessários, mas um programa bastante amplo de educação, eu acredito que acaba sendo eficiente. Porque, na realidade, ainda existe uma distância grande entre o pesquisador e o usuário final, né? Então, nós não temos conhecimento a fundo da realidade deles, né? De como chegar. Então, através de uma conscientização maior nossa e do próprio garimpeiro, eu acho que aos poucos a gente consegue mobilizar. Aos poucos, como também você conseguiu transformar em prática o seu projeto, né? Como é que foi isso? A gente tem ali o equipamento que a matéria também mostrou. Como é que foi esses passos, né, da criação do equipamento até chegar aqui? Na realidade, nós tínhamos um desafio. Precisávamos criar um método de baixo custo, porque se não fosse de baixo custo, não teria sentido, né? Ele teria que ser feito com materiais simples, suficientes para que pudesse ser reproduzido também pelas comunidades. Quer dizer, ele é de vidro, disso a gente ainda não pode escapar, então ele pode quebrar, ele fica vulnerável à quebra, mas é facilmente consertado. Quer dizer, então, baixo custo, simples de manusear, quer dizer, em princípio, agentes da comunidade, bem treinados, sob supervisão de um técnico, poderiam estar fazendo o trabalho, um auxiliar de laboratório, né? Então, esses foram as premissas na hora de pensar no seu design, no seu desenho. E ele precisava atender às recomendações da Organização Mundial de Saúde, porque ele foi criado primeiramente para peixe, mas hoje ele já atende também a determinação de mercúrio em urina, solos e sedimentos, mas ele precisava atender às recomendações da Organização Mundial de Saúde e às exigências da legislação brasileira. Então, esses foram os nossos marcos iniciais, né? E os conteúdos do ensino médio que podem ser abordados a partir desse projeto? Bom, esse projeto, como projeto discente, ele tem duas vertentes dentro da escola. Uma para o curso de alimentos, que trata da questão de segurança ambiental, segurança alimentar, desculpe. Inclusive, nós avaliamos também a qualidade do pescado na região do Grande Rio,
Nós temos um entreposto central, que é o CEASA, que comercializa 90% do pescado consumido na região. Então, o curso faz essa gestão, né, da qualidade alimentar em relação ao mercúrio. Dentro do laboratório, como uma aula prática de química, ele trata várias reações, porque existe uma sequência de reações químicas que acontece dentro desse kit. Reações redox, que são reações de transferência de elétrons, reações ácido-base, que são reações de transferência de prótons, tá? Isso dentro da instituição. Quando a gente vai para o meio ambiente, a gente estuda os ecossistemas, estuda gestão de recursos hídricos também, né, a contaminação dos recursos hídricos, a questão da educação ambiental, então é muito amplo em termos multidisciplinar. Esses conteúdos você já trabalhava anteriormente, né, antes desse projeto. Como é que você vê essa diferença do interesse e do aprendizado dos alunos antes e depois da chegada do projeto? Realmente foi um marco, não só dos alunos que estão hoje engajados no projeto, mas como os outros alunos também que se sentem motivados vendo o resultado, né, vendo as parcerias que estão acontecendo, vendo a projeção da instituição. Então, realmente foi um marco. Hoje em dia a gente tem um número de projetos muito maior, depois que esse projeto foi para a rua, né, ganhou essa dimensão. Então, realmente é bem diferenciado. Você conhece algum projeto equivalente a esse, que possa ser comparado ao que está acontecendo lá no Cefet Química? Bom, na área de química, eu sou formado em biologia e sou da área de genética, né? Existe um esforço do MEC, com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, para que o professor não centre o seu ensino somente em aulas expositivas, e que use os instrumentos, e aí vale a criatividade. Isso aqui é fruto de uma criatividade. Dentro da área de biologia e da área de química, existem muitos outros projetos que envolvem o uso da criatividade para você ter modelos não abstratos, mas modelos concretos para demonstrar reações químicas, demonstrar fenômenos biológicos. Né? Então, existe uma tendência cada vez mais, e com apoio institucional, de que essas questões, de se criar instrumento para se ministrar uma teoria, isso é a maneira, como eu já disse, mais moderna de transmissão de conhecimento ou do jovem fazer sua aquisição de conhecimento. E, por exemplo, em relação a esse equipamento e a esse projeto, se alguma escola estiver interessada, aonde que ela pode buscar informações para poder fazer um trabalho como esse? Ela pode procurar o CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, lá no Rio, ou a professora Neuza, na escola, no Cefet Química, e eles vão ser encaminhados para mim, que estou coordenando esse projeto de difusão, né? Nesse momento, nós estamos trabalhando na difusão do trabalho, inclusive, nós já demos o treinamento pode ser feito ou no CETEM, ou lá no Rio de Janeiro, na instituição que vai adotar o método, ou lá no próprio CETEM. Nós também oferecemos treinamento para os novos usuários, né? Nós já iniciamos a difusão a nível nacional, lá em Itaituba, que é uma região altamente afetada pelo problema do garimpo. Formamos 5 novos usuários ligados à prefeitura municipal. Já demos treinamento na Indonésia, né? E já demos treinamento. Já mundo o projeto. Já, e já demos treinamento também para usuários do Zimbábue, do Sudão, do Laos e outro usuário da Indonésia, que vão ser multiplicadores nos seus países. A gente espera que até meados do ano que vem nós já tenhamos todo o projeto implementado, pelo menos nessas instituições que enviaram seus usuários, e a partir dessa consolidação nós pretendemos difundir nesses países também ou nos seus vizinhos, porque o problema da mineração em pequena escala e da poluição por mercúrio, ela não se resume ao rio ou à cidade onde a atividade acontece. Ela abrange muito mais pessoas, ela abrange, inclusive, esse projeto que está financiando essa ida a esses países, a Tanzânia também está envolvida, é um projeto que visa a implementação de tecnologias limpas para minimizar a poluição por mercúrio em águas internacionais.
águas que transbordam só aquela localidade onde aquilo acontece. Como o professor bem citou, o afetado normalmente não é a pessoa, não é o usuário. O afetado é o consumidor do pescado mais à frente, porque o mercúrio, por ser persistente, ele acaba sendo transformado e acaba sendo acumulado no peixe e muitas vezes leva 10, 15, 20 anos para os sintomas aparecerem. Então a gente não pode ficar tão tranquilo, porque hoje não tem problema aparente, né? Hoje os problemas podem estar se confundindo com outros tipos de problemas nacionais, né? E esses peixes que a gente consome, que a gente compra em supermercados ou em mercados, a gente pode ter uma segurança que a gente não está correndo esse risco? Não, na realidade, o consumidor, de um modo geral, ele não consome peixe todos os dias, 7 dias por semana. E ele não consome somente peixes carnívoros. Ele consome peixes herbívoros, ele consome outro tipo de carne branca, né? Falando em termos de risco, quem corre mais risco nesse processo como um todo? São aquelas comunidades ou aqueles consumidores onde a base dietária é peixe. Então, o risco maior são, que eu vejo, e os resultados que nós tivemos, são com comunidades indígenas. Porque os caiabis, os munducurus, a fonte de carboidrato é da mandioca ou da farinha. E a fonte proteica é do peixe. Eles não comem carne vermelha. Uma vez ou outra eles comem carne de caça. Né? Então a base dietária deles é o peixe. Então nós temos que, em primeiro lugar, verificar qual comunidade ou que grupo está sob o maior risco. São os maiores. E aí sim, né? Aí sim pode ter uma atitude mais específica com quem está mais exposto a esses... Os mais expostos. Em relação a esse retorno à comunidade para levar os resultados, né? A gente vê que eles ficaram, primeiro, um pouco descrentes com o pé atrás, e depois extremamente felizes em receber esse resultado, né? Como é que foi isso para vocês e para os alunos que estiveram lá? Porque o que acontece é que existem muitas teses de mestrado, muitas teses de doutorado, que escolhem algumas comunidades para obter resultados analíticos, compilar aqueles resultados, publicar o seu trabalho. Mas não se preocupam, às vezes, de retornar, dar um retorno àquela comunidade que te recebeu, né? De certa forma, ajudou com o seu trabalho. Isso já tinha acontecido com a comunidade deles. Então, quando nós chegamos lá, eles já nos preveniram em relação a isso, né? Já mostraram que eles tinham receio de que acontecesse aquilo de novo, que eles estavam abrindo as portas para a gente, mas um retorno para a comunidade, né, que eles próprios respeitam muito, era importante. E a gente chegou num momento muito importante. Tinha acabado de haver um desastre, estourou um dique contendo produtos altamente tóxicos que impactaram o Rio Paraíba do Sul, de uma indústria de papel, indústria Cataguases, e estava uma situação delicada porque eles não estavam conseguindo comercializar o pescado, a pesca estava parada. Ninguém confiava no seu pescado. Deles, exatamente. Né? Então, quando nós fomos lá, eles se sentiram, né, que havia valorizados, né? Uma instituição estava dando algum apoio em relação a eles para medir a qualidade, né? Não exatamente em relação àquele impacto que tinha acontecido naquele momento, mas em relação ao problema antigo que eles tinham, que é a questão do mercúrio. Né? Então, nós retornamos, depois com os resultados, fizemos a apresentação, aliás, os alunos fizeram a apresentação para a comunidade, como pode ser visto, né? Então, agora eu acho que o crédito está muito maior, eu acho que agora a parceria está consolidada, né? CETEI, Cefet Química e a comunidade, né? E esse modelo a gente pretende espalhar para outras comunidades. E como na cadeia alimentar tudo vai se transformando, passando de um para o outro, a própria valorização e autoestima, a gente percebe que aconteceu a mesma coisa, né? Aquilo que acontece com o aluno, que está participando ativamente de uma solução ambiental, acontece na comunidade também, né? Como é que você se sente sabendo que você foi o pontapé inicial disso tudo? Não tem palavras, né? É muito bom. Eu realmente só sou a detonadora, mas o mérito, eu acho que é de todos, né? Dos colegas do CETEM, dos colegas da escola técnica, dos alunos principalmente, porque abraçam as causas, dos alunos de iniciação científica que me acompanham desde 98, 99,
que eu venho orientando projetos de iniciação que ajudaram a consolidar o método primeiramente, depois a difundir ele, depois a estudar novas aplicações. Então, realmente é muito bom. Muito gratificante. Com relação à questão da comunidade indígena, eu acho que vale a pena ressaltar que o nosso retorno para essa comunidade foi o seguinte: esclarecimento sobre a questão, né, porque para isso, para os índios amazônicos, isso é uma questão nova, o garimpo lá para eles é recente. Então, o que nós estamos discutindo com a comunidade indígena é diversificar o consumo de peixe em termos de espécies. Se alimentar de espécies de couro, espécies de escama, né, e eles têm o hábito de consumir também castanha do Pará. E nós sabemos que a castanha do Pará é rica em selênio. E o selênio ele ajuda a eliminar mercúrio. Né? Então, uma maneira de tentar minimizar esse problema é o esclarecimento a um povo que não tem o conhecimento científico. Né? Em termos de legislação, como é que a gente está em relação à contaminação de mercúrio? Nós nos baseamos nos índices estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Acima de 10 ppm, 10 ppbs, 10 partes por bilhão por ml de sangue, já é considerado um nível crítico que pode desencadear processo de intoxicação. Então, esse aí é o divisor de águas, né? As pessoas que são rastreadas, são estudadas, nós percebemos que elas estão com 2 ppbs, e depois de um certo tempo passam para 5 ou para 6, significa que elas têm que tomar uma providência, ou o sistema de saúde, os órgãos responsáveis na área de ambiente e saúde, tomar providências para que essas pessoas não acumulem níveis acima de 10 ppbs. No caso do peixe, a legislação brasileira permite você ter até 1000 ppbs no pescado, porque assume que o brasileiro consome pouco peixe, né? No caso, é diferente da realidade do Japão que a gente viu na matéria, né? Exato. Que consome muito. Então, mas para a Organização Mundial de Saúde, eles recomendam que para consumo frequente tenha até 300 ppbs, 300 nanogramas por grama, e para consumo eventual tenha até 500 ppbs. Então, na nossa realidade, o que a gente vai precisar fazer realmente é um estudo de hábitos alimentares de cada população. No caso específico de Itaituba, por exemplo, que é uma cidade que tem bastante contaminação por mercúrio, provocada pelo garimpo, nós temos vários grupos da comunidade. Grupos que se alimentam 3 vezes por dia de peixe, farinha e açaí, é a alimentação básica deles, e tem pessoas que comem uma vez por mês, porque a cultura lá são pessoas que vieram de outros estados e não têm o hábito de comer o peixe. Então, dependendo da comunidade, você pode, então, estabelecer limites mais rígidos, né? Ou orientar a diversificação do consumo, mulheres grávidas comer peixes não carnívoros. Eles próprios já sabem qual é o peixe que é carnívoro, qual que é não tem problema. E assim, eles vão poder se organizar para evitar a intoxicação. Importante que esse projeto está dando um estímulo para que se continue esse conhecimento, né? Para que se possa conhecer tudo isso para não se ter problemas no futuro, né? Alegra, parabéns pelo seu projeto. Obrigada pela oportunidade. Obrigado por estar aqui conosco. Neuza, parabéns, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. E César, muito obrigado. Obrigado pelo convite. E esse foi mais um programa da série Consciência, aqui da TV Escola. Obrigado pela sua audiência.